vamos tentar escalar esse time com Gabriel Grando, João Pedro, Gustavo Martins e Gemerson. Vieri ou Pedrinho, eu tô com essa dúvida por conta da lista de relacionados. Esse era o outro jogador que eu tive. O Vieri saiu e na zona mista ele fala, inclusive, em dores no joelho. Ele teve cãibra também no jogo, também. Né, no clássico. Mas eu tô colocando essa dúvida pela lista de relacionados, já completa o time, porque peguei a lista de relacionados pro Grenal e a de hoje. Tem um jogador que tá faltando ali, o Nathan Felipe, que é zagueiro. E aí fui buscar informações e é opção técnica. O Nathan não tá sendo negociado, não teve nenhuma lesão. É opção técnica do Quinteiros. Se tem um zagueiro a menos, possivelmente o Vieri pode estar sendo observado como zagueiro. Estou interpretando a lista de relacionados. Tu tem razão. Meio campo, Cuejar, Vilhaçante, Pavon, Cristaldo, Aravena e Braithwaite. Nessa ideia de força máxima, com o que tem de melhor para vencer o Pelotas. Alguma chance do Monsalve? Pois então, César, a gente está tentando ainda buscar... Hoje o Cristaldo vai fazer 3 gols. Pelo menos o Cristaldo é quando é jogo. Mas a questão principal, contra o Flamengo, contra o Inter, principal do Grêmio não é do Quinteiros, Pedro. O Grêmio do Renato, naquela fase final de um trabalho ruim, que se tornou ruim do Renato, o Grêmio já não tinha time titular, porque nós não tínhamos 11 jogadores que tivessem produzido o suficiente na sua posição para você dizer, não, esse aqui eu dou de titular. Metade do time estava em aberto. E aí vem o Quinteiros, que é uma outra ideia de futebol e está conhecendo o elenco agora. Não vai dizer que ele já sabia lá no Vélez como é que o Grêmio era. Não sabia. Então ele está conhecendo agora. E o time continua com pelo menos metade das suas posições em aberto. Em aberto. O que me incomoda é porque existem algumas apostas que Sabe aquela aposta que tu sabe que tu vai perder? Já sabe. Aquela aposta, eu digo aposta dentro do campo de jogo, tu já sabe. Sim. E quando tu já sabe. Você está se referindo a alguém especialmente? Não, a jogador. Tu já sabe. Sim, mas algum jogador especialmente? Não, eu cito, por exemplo, um jogador que eu cansei, eu não quero mais. O João Pedro. O João Pedro, não quero mais. Por quê? Porque marca longe, quando o jogador da posição dele for bom, o Grêmio vai perder. Ou vai ter que fazer uma mágica para ganhar. Não adianta a gente insistir. Mas é que tem uma estratégia do jogo do Quinteiros. Não que o João Pedro seja o Cafu, né? Mas... Até porque ele não é. Não é. Mas assim, o Quinteiros, o que ele faz? Ele segura um pouco mais o Pavon para ter a saída rápida quando recupera a bola e deixa o João Pedro se virando. E aí é Bernabé e Wesley em cima do João Pedro. Mas não é nem isso. Mas é que tem uma sobrecarga. Quando o Pavon voltou, nas vezes que voltou, auxiliou. Os volantes não conseguiam chegar. O Vilhaçante é uma figura engolida no jogo. Léo, tu tá fazendo uma leitura tática de um problema que às vezes não é tático. O que acontece na relação dele é mais ou menos o que acontecia com o Reinaldo. Os lances que eu tô citando como problema dele não é o Bernabé passando pelo fundo, jogada organizada do Inter lá na linha ofensiva, não. É uma bola rifada do zagueiro, muitas vezes, que o teu marcador, que é o teu lateral em relação ao ponteiro do Inter, tu não pode estar a 5 metros. Mas é que ele tá exposto, tu tem que estar a 1 metro. E de preferência dentro do cara. Que ele tá exposto. Se ele tá dentro do cara, o cara gira em cima dele, toma uma pancadinha e é falta. Aí é cartão amarelo. Não é. O Inter fez 23 faltas e tomou 2 amarelos. Entendeu? É assim. Aí começa a fazer falta. Mas... o cara está na terceira amarelo. Aí a gente fica pendurado. Não. O que tem que fazer é proteger mais esses caras. O Grêmio nesse jogo... Já que eles não são laterais que se sustentem sozinhos, o Grêmio que não são fenômenos. Se fosse fenômeno, não tava jogando em Porto Alegre. Sabe quantas faltas? Mas eu quero eu quero jogadores. O Grêmio, nesse modelo de jogo, o Grêmio não pode ter um jogador como o João Pedro. Nesse modelo mas de o João jogo. Lucas O Grêmio não pode ter um jogador. Também é a mesma coisa. O Grêmio não pode ter um jogador como o Cristaldo. Na sexta rodada, 2 laterais já foram descartados. Não é. O Grêmio não pode ter jogador que dá espaço. O Grêmio não pode ter jogador. O Grêmio não pode dar espaço, César. Não é o jogador. O Grêmio não pode mas dar alguns espaço. Jogadores não dão. O que a gente viu no Grenal, e teve um ouvinte que, acho que é escutado pela Keck, eu tô vendo os mesmos problemas do ano passado. Até porque o time é o mesmo. Sim. Sem o lateral esquerdo e com um goleiro diferente. Mas os problemas são os mesmos. Como disse o Renato, nenhum treinador vai fazer 50% do que eu fazia.
Ele cuidava de outros assuntos, de muitos temas. Mas ele disse, essa né? entrevista aí do Renato, tem essa no fim do ano de 2024, mas tem parecida na última rodada do Campeonato de 23, quando ele disse que se não fosse ele, o Grêmio não teria sido segundo, mas tinha o Soares. Tinha o Soares. Mas assim, gente... Porque o mesmo time sem o Soares não caiu por um detalhe. Gente, há quanto tempo nós estamos no futebol aí? Alguns mais, outros menos. O Campeonato Gaúcho... O Campeonato Gaúcho não. Os times do interior não são parâmetro para avaliação definitiva nenhuma. E isso foi feito. Se criou um ufanismo grande. Isso foi feito. Sem um teste efetivo. Não, mas a questão, César, a questão não é essa. É que o Grêmio se mostrou bem organizado. Vocês mostraram inclusive exemplos, citaram exemplos. Olha como o Grêmio marca em cima. O Grêmio não respira. Pegamos no Segue o Fio, nós pegamos um exemplo do jogo contra o Santa Cruz, que o Renato era o treinador, que o lateral pegou na bola e avançou para fazer o gol no Grêmio. Não é verdade? Sim, mas o João Pedro fez a mesma coisa em todo o Grenal. Só não fez contra o São Luís de Juí. Mas foi diferente no Grenal, porque o Grêmio se espalhou como time, muito pelo que o Maurício e o Léo falaram, das bolas longas dos zagueiros. O Grêmio se espalhava... Mas porque encontrou um adversário que armou um esquema para defender isso, gente. Sim, mas é um trabalho que tem 30 dias. Ele encontrou o primeiro adversário de alto nível. Que tu não pode fazer a avaliação definitiva. Mas ninguém fez a avaliação definitiva. Mas quando se mostrou como o time estava jogando compactado, o time estava jogando compactado. Ninguém mentiu, ninguém pegou imagem real. As imagens estavam ali. Aí tu pegou um time que achou uma forma de marcar. O Roger conseguiu ganhar o meio de campo. O Grêmio exagerou nas bolas longas. Essa bola batia e voltava. O time estava espalhado. O Inter fazia a transição rápida e criava as jogadas. Pronto. Primeiro jogo de alto nível que o Grêmio enfrentou. Agora, a partir disso, o Quinteiros vai buscar soluções. Uma solução, que o Pedro tem total razão, o Cuejar. Tu vai ter um volante com muito mais qualidade que o Dodi para fazer essa bola circular. Se não fosse o César falar que o Quinteiros é demais, tá? O Grêmio contrataria o Guardiola, que vai perder hoje pro Real Madrid. Mas vai secar o Guardiola. Eu não duvido, mas tem um detalhe importante aqui. Importante, claro, mas diz que eu vou falar, já acho importantíssimo. Claro. O Quinteiros modéstia absoluta. O Quinteiros tinha, de parte do César, por exemplo, um entusiasmo que era correspondente àquilo que se via em campo. Tá? Eu acompanhava o César naquele entusiasmo, num outro padrão, não tanto, mas via aqueles mesmos méritos. E o que me impactou no baque de fazer o Debreia, que o Léo brinca, Debreia. Primeiro jogo contra um time de Série A. Foi mal. A proposição que ele vinha, esquece. Dodi, Cuejar e Edenilson. Não vai fazer futebol de proposição com esses três, nem nascendo de novo. Segundo jogo de Série A. Abre mão da ideia de jogar pelo meio. Aí o Vaguinha tem uma explicação. Foi marcado. Ora, significa que qualquer time do tamanho do Inter que tome a óbvia medida de marcar o meio-campo do Grêmio, os zagueiros vão dar balão para o infinito? Não vai sair jogo. Se não tiver qualidade, é o que vai acontecer hoje. Pois é, não vai sair jogo. Pois é, mas é isso. Não vai sair. Aí você parei, Quinteiros. Mas o time do Grêmio... Vamos pro plano B. Vamos fazer outro jeito. Mas não existe milagre no futebol, Maurício. Se o Quinteiros chegou, teve 10 dias para trabalhar, é até injusto. É até injusto fazer qualquer tipo de cobrança pra cima do trabalho dele. Mas se você, Vaguinha, vinha jogando com meio campo... exatamente o mesmo que perdeu, tomou um surrupio do Inter no Beira-Rio. Surrupio e depois tomou outro agora, porque não tem qualidade. Tá. Pode ter ideia de jogo? Pode. Mas aí trancou a ideia de jogo, o que vai ter que fazer? Balão lá no centroavante. O timing do Grêmio é completamente diferente do timing do Inter. O Inter é uma continuidade tentando ajustar um lado em que ele perdeu o lateral direito e tá sem o meia, agora vai ter que ajustar o Thiago Maia. Não, o Grêmio não é uma continuidade. Não, mas esse time do Grêmio tem 6 ou 7 caras que estão jogando. Não, em nomes é. Não, mas em ideia de jogo tu mesmo defendeu que mudou. O Grêmio tem esse time e outro Grêmio tá montando. O Grêmio mudou a forma de jogar ou está tentando. Tudo bem, mas os nomes são os mesmos. Não, mas isso é tudo. Se tu chega aqui pra gente assim, a partir de agora você não falar mais de futebol no sala, é economia e política. A gente vai ter que se aprofundar em economia política mais ainda do que a gente se aprofunda, porque mudou. Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um tempo. O Grêmio é isso. O Grêmio falava de futebol. Por exemplo, não sei se agora continua. Não é verdade. Claro que continua um jornalista de primeira qualidade. É uma questão de tempo, porque o Grêmio mudou completamente sua ideia. E o timing do Inter é de um time que está em continuidade, e mostrou isso no Grenal, e o timing do Grêmio é de um time que está sendo construído, tanto que nessa semana ele já inscreveu
Musso, espera inscrever o lateral esquerdo e espera inscrever mais um zagueiro e um extrema. Nisso aí eu vou fechar a ata com você. O que eu tô dizendo é que eu espero de um treinador, e eu sou admirador de um cara, Léo, que acaba de ser campeão argentino com o Vélez em cima do Boca e do River. Esse cara tem mérito, mas eu preciso ter dele a alternativa se o seu plano principal não funcionou, ou se ele não tem as peças para executar o plano principal de armação, com o defensor. O time do Inter marcou o meio-campo do Grêmio, então joga por cima. Não, então você vai pegar o seu meio-campo e vai mexer nele. Alguém vai vir buscar a bola, o meia vai abrir, você vai encostar e vai fazer a aproximação. Mas o que não vai é o Rodrigo Eli virar o Gerson Canhotinha de Ouro e fazer lançamento de 50 metros, 90 minutos. Não vai sair jogo. Tá, mas não é porque eu não queira, é porque não vai sair. Vamos nos colocar no lugar dele. Ele veio, encontrou essas peças, ele tem uma ideia de jogo. Ele vai contar com 5, 6 daquele time, os outros 5 vão entrar. Sim, tá? que é o que está acontecendo. É a Então, ideia assim, de jogo. não, assim, a ideia de jogo é boa quando ele tem os jogadores com as características para executar. É que ele não pode pegar os caras que estão lá agora e vão ficar no time e falar assim, agora vocês joguem dessa forma. Aí quando ele tiver o time completo, agora mudou tudo. Só que agora mudou tudo, tá em março, meu amigo. Abril, tu não tem mais tempo de mudar tudo. Então ele tem que treinar até pra quem tá de fora e vai entrar, o conceito e as ideias dele. E ele vai agregando as peças que vão se encaixando nesse conceito. Se ele começar de um jeito, daqui a pouco, agora com todo mundo aqui, tá todo mundo aí, tá, agora eu vou botar a minha ideia. E aí, tu vai dar um nó na cabeça dos caras. E aí se ele fizer isso, em abril, a Páscoa, ele vai estar comprando chocolate em Buenos Aires. Mas com isso vamos fazer uma réplica aqui, Léo. Com isso você está correndo o risco. Você está correndo o risco de ser inferior ao seu adversário num padrão tal dentro da sua casa, porque tentou um jogo que não funcionou, de você poder, como diz o Vaguinha, tirando a goleada de 1 do César, tivesse o Inter confirmado as chances, metade delas que criou, o Grêmio teria sido goleado na Arena. E toda a ideia que tem o treinador de esperar os jogadores novos para poder fazer aquilo que ele quer, desandava muito mais cedo. Porque se ele estava propondo a jogadores que não têm essa aptidão, que fizessem o que tentaram fazer, o risco era o Internacional golear o Grêmio na Arena. O que não aconteceu aleatoriamente. E por isso que eu torço não, mas por isso que eu não acho ruim um Grenal no sábado da outra semana, Pedro. Da outra semana. Tá. Gosto da ideia. Vamos ver. Pra fechar, então, o Grêmio não a Arena, na verdade, não atualizou ainda. Eles deixaram de falar. Deixaram, hoje eu falei bastante. Tá bom. Mas a última atualização é projeção de 11 mil torcedores. É baixa, né? É baixa pro jogo de hoje à noite, 9h30, Grêmio Pelotas na Arena.